Boa tarde, gente. Nós estamos aqui na Clínica HVG, a Clínica Popular de Pontes Lacerda, que está facilitando a vida de muita gente. E agora trazendo mais uma novidade para Pontes Lacerda, uma especialidade, né, que está sendo procurada em todo o Brasil. É um caso muito importante de se tratar nessa tarde de quinta-feira, 25 de abril de 2019, são 13 horas e 57 minutos. Estamos recebendo aqui em Pontes Lacerda o Dr. Túlio Tomás. Dr. Túlio, em primeiro lugar, boa tarde, seja bem-vindo ao Lacerda 24 horas e a Pontes Lacerda também. De onde o senhor veio, o que veio fazer em Pontes Lacerda, qual é a sua função aqui na Clínica HVG, né? E quais são os trabalhos que o senhor vai oferecer para a nossa população aqui? Boa tarde a todos. Bem, como você mesmo disse, meu nome é Túlio Tomás, eu sou médico psiquiatra. Eu moro no interior de São Paulo, numa cidade chamada Franca, terra do sapato. Eu sou de lá, né? Vivi durante toda a minha infância e adolescência, depois fui cursar a faculdade de medicina em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Eu cursei a faculdade de medicina pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Logo depois que eu me formei, em 2012, eu fui cursar residência em psiquiatria. Eu fiz residência pela UFRJ, no Rio de Janeiro. Estudei durante 3 anos lá, me especializei, tirei o título de psiquiatra. E agora, graças a alguns contatos que eu tenho aqui na cidade, algumas pessoas que eu conheci, que me chamaram, me convidaram para trabalhar aqui, né? Então, eu estou vindo aqui para conhecer a cidade e para trabalhar, para atender a população da cidade na minha área, né, que é de saúde mental. Muito bem, bacana, doutor. Seja bem-vindo. Vai ter um período que as pessoas podem estar visitando aqui, procurando os seus trabalhos. Creio eu que pode ser qualquer dia, a pessoa pode estar marcando aqui sobre o atendimento de psiquiatria? Sim, eu estou atendendo aqui na clínica e também tem um consultório particular, né? Eu estou atendendo nos dois. Existe um período do mês, né? Mas na segunda quinzena do mês, a partir do dia 20, que eu estou vindo aqui na cidade e fazer o atendimento. A priori, por enquanto, quem sabe, né? Mais para frente isso não aumenta, não estende, mas a priori seriam nos últimos 10 dias do mês. Mas é claro que a pessoa pode ligar aqui e marcar a qualquer momento, né? Vai ter as secretárias, vai ter as atendentes que pode ligar aqui e tentar marcar a consulta comigo, já agenda para quando no final do mês, quando eu estiver aqui na cidade, fazer os atendimentos. Ok. O doutor também, a gente já prontifica para as pessoas que estão nos assistindo, né? Quiser aproveitar e dirigir alguma pergunta ao doutor, assim como é feito com os outros que estão aqui na Clínica HVG, tirar alguma dúvida, a gente abre esse espaço também para o pessoal. Ou a gente retorna à clínica para poder tirar essa dúvida. Doutor, psiquiatria, o doutor psiquiatra, muitas pessoas antigamente, não faz tanto tempo, elas tinham até um medo, um receio de procurar essa especialidade. E hoje está se tornando mais normal, a gente percebe isso. Por quê? Qual que é o tipo de assunto mais tratado ou o tipo de doença que as pessoas mais sentem para procurar o psiquiatra? Sim, se alguém tiver alguma dúvida pode trazer, eu vou ficar feliz em responder, em solucionar alguma questão. Bem, isso que você colocou faz muito sentido mesmo, né? Isso é discutido inclusive em congressos de psiquiatria, em que a gente criou-se até um nome para isso, que é o que a gente chama de psicofobia, que é quando as pessoas, a sociedade em geral, tende a colocar muito preconceito sobre doentes mentais, sobre pessoas que têm problemas mentais, pessoas que procuram um psiquiatra, um psicólogo, né? Existe muito, muito preconceito. Ainda bem que nos últimos anos, nas últimas décadas, isso tem diminuído. Com o passar do tempo, com acesso mais fácil a informações pela internet, campanhas de educação, isso tem diminuído, né, esse preconceito. Mas ainda existe, ainda é forte. Mas a gente percebe no consultório que cada vez mais gente tem procurado. Pessoas que às vezes estavam sofrendo ali, estavam com doenças já há um bom tempo, e às vezes até a família toda, né, estava sofrendo de alguma doença e nunca procuraram atendimento. De repente agora vem buscar a gente por alguma campanha, por algum esclarecimento, por alguém que indicou. Então, aos poucos a gente vai conseguindo diminuir esse preconceito. Sobre a sua pergunta sobre prevalência, né, o que é mais comum no consultório, essa é a sua pergunta. Eu atendo várias doenças, claro, qualquer doença mental eu estou apto a tratar, mas o que é mais comum são os transtornos de humor, né? A depressão crônica, depressão recorrente, talvez seja o mais comum de todos.
associado a transtornos de ansiedade também. Então, esses dois grupos, né, transtorno de humor, especialmente a depressão, junto com o transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, são os dois grupos mais prevalentes. Eu diria aí que, com certeza, mais de 2/3 dos atendimentos são nesse sentido. Mas é claro que tem muitos pacientes com dependência química, pacientes que têm transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, pacientes com outros transtornos de ansiedade, pacientes com transtorno bipolar, pacientes com quadros psicóticos como esquizofrenia, pacientes com demência, enfim. Qualquer tipo de transtorno mental, eu faço tratamento e tenho treinamento para fazer, e todos eles aparecem no meu consultório. Mas o mais comum é isso, a depressão e a ansiedade, respondendo a sua pergunta. Tudo bem, doutor. Nós sabemos que a depressão está um caso sério, e cada vez mais pessoas estão surgindo, né, com a depressão. Muitos até demonstram, né, pela sua reação, pela forma, pelo comportamento, creio eu, que o senhor já percebe que a pessoa está tendo, não sabe se é uma depressão profunda ou não, mas já deixa transparecer, né? Como que é o nome da pessoa, internauta? Eliana Batista está perguntando se faz o atendimento nesse sentido pela Unimed. Não, a priori, por enquanto, eu não estou fazendo atendimento em convênio, só atendimento particular mesmo, na clínica particular. Você tinha feito uma outra pergunta sobre a depressão. A pergunta, o que foi dito aqui é sobre a depressão. Quando o senhor vê alguém na rua ou em qualquer lugar, o senhor olhando para ela já dá para perceber. Por isso está se tornando cada vez mais comum detectar a pessoa que tenha a depressão ou não? Sim e não. Também não é tão simples assim. Só de olhar a pessoa já dá um diagnóstico de depressão. Mas a pessoa, claro que pode dar uns sinais. Até pela forma como ela se apresenta, pela forma como ela entra no consultório, já tem alguns sinais ali que indicam que alguma coisa vai mal, que alguma coisa não está indo bem. Mas eu acho que o mais importante é a gente tentar explicar à população quais são os sinais mais comuns para que as pessoas consigam ajudar aquelas que estão ali próximas de casa. Então, os familiares, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, colegas de escola. E se detectar esses problemas, esses sintomas, para que pelo menos acenda uma luz, né? Para que pelo menos converse com a pessoa. Falar, será que não está tendo um problema? Será que não vale a pena você procurar um especialista, você ter uma consulta com um psiquiatra, um psicólogo, para ver o que está acontecendo? Eu acho que nesse sentido, sim, existem alguns sinais que a gente pode perceber. Os mais comuns sobre a depressão, que acredito que a maioria das pessoas já deva conhecer, é a tristeza, é o sintoma mais comum, é o sintoma cardinal, o sintoma base ali da depressão, que é uma tristeza patológica, uma tristeza que não é aquela tristeza do dia a dia, quando acontece algo triste, quando acontece algo negativo, a gente fica um pouco triste. Essa seria a tristeza normal. Uma tristeza patológica é aquela tristeza que fica o tempo todo, que a pessoa já acorda melancólica, que fica o tempo todo, permanece o dia todo assim, né? O que a gente chama de tristeza vital, de melancolia. Associado também ao que a gente chama de anedonia, que é a perda de interesse, perda de capacidade de sentir prazer. Esses são os dois sintomas principais. Claro que existem outros sintomas acessórios, sintomas secundários que também são importantes no diagnóstico, como, por exemplo, insônia ou um sono exagerado, alterações do apetite, seja para mais, seja para menos, seja ganho de peso, seja perda de peso. Outros distúrbios, outros sinais mentais, sinais cognitivos, né, como distúrbios de memória, dificuldade de concentração, e outros sintomas que a gente chama de sintomas atípicos, que esses a maioria da população não conhece, é bom a gente ressaltar, como por exemplo irritabilidade. Então às vezes a pessoa está triste, está deprimida, está com a depressão, e o que sobressalta ali para a família é a irritabilidade, a pessoa está muito irritada, muito nervosa, ou a questão da perda de memória. Muitos pacientes chegam para mim trazendo, né, perda de memória, ficam com medo de estar com Alzheimer ou com algum outro problema cerebral e vai ver a depressão que está causando, ela é secundária à depressão. Então, acho que isso que é importante ressaltar. E qualquer sintoma desse que você tiver, ou que algum familiar seu tem, algum colega, algum amigo, alguma pessoa próxima, se você vê, você tem um dever de orientar ela, né, de alertar ela. Até porque quais serão os problemas, né, em você deixar isso passar, né, deixar a depressão passar? Primeiro, o risco de cronificar aquele quadro, né? E quando o quadro se cronifica, quando a pessoa não precisa de ajuda, não pede ajuda, a pessoa vai pedir ajuda, o tratamento fica mais difícil, o tratamento vai ser mais complicado, vai precisar de mais medicações. Então a tendência é de aumentar. Então, se a pessoa não se cuidar, só tende a aumentar então o problema.
tende a piorar e se cronificar. A OMS, recentemente, a Organização Mundial de Saúde, definiu a depressão como a maior causa de afastamento de trabalho, a maior causa de incapacidade. Ganhou de todas, ganhou até de doenças cardiovasculares, infarto, outras doenças físicas. É a causa, considerando o mundo todo, a maior causa de afastamento e de incapacidade. Então, essa é a questão crônica, mas também existe uma questão aguda e imediata, que é o risco de suicídio. É nesse ponto que eu já ia chegar, porque o senhor foi falando aí e a situação foi piorando. E está sendo assim, problemas assim, parece que normais, acontecendo diariamente, em todo o Brasil. Quando você entra, já tem pessoas em redes sociais fazendo campanhas para ajudar o próximo, nesse sentido, que está quase viralizando na internet esse tipo de campanhas, para ajudar o próximo, né? Tipo, converse comigo, eu não sei se o senhor tem visto nas redes sociais. É uma forma bacana também de combater, né, doutor? E está sendo muito normal. O que o senhor acha que está acontecendo? Essas pessoas não estão procurando especialistas, não estão confiando? O que o senhor tende a dizer sobre isso? Porque ninguém entende, creio eu, que nem os próprios especialistas estão entendendo tanto suicídio acontecendo no Brasil. Você tem razão, isso é objeto de estudo mesmo, né? A taxa de suicídio entre adultos aumentou um pouco nos últimos 15 a 20 anos, isso realmente já está bem estabelecido, mas o que mais assusta a gente é a taxa de suicídio entre jovens, entre adolescentes e adultos jovens. E isso aumentou muito, muito significativamente nas últimas 2 décadas, né? Recentemente agora foi noticiado uma jovem, não me recordo o nome dela. A Yasmin, do Raul Gil. Exatamente, uma apresentadora mirim, né, do Raul Gil, que enfim trabalhou durante a infância com ele como apresentadora mirim, e acabou, assistente de palco, apresentadora, né? E acabou se suicidando agora, se não me engano, foi no domingo de Páscoa mesmo, né? Suicidou, apareceu nas redes sociais, nas mídias, e a população fica chocada com isso, é claro, todos nós, porque essa é a grande marca do suicídio, né? Ela acontece principalmente em pessoas jovens. O risco entre adolescentes de acontecer mesmo, não só da tentativa de suicídio, mas o suicídio de fato consumido, ele é maior entre adolescentes e pessoas de meia idade, por volta dos 50 anos de idade. São os 2 picos de prevalência. E no Brasil subiu muito. E aí a gente fica muito triste, que é uma morte prevenível, né? E também é uma morte de uma pessoa muito jovem, que tinha um potencial muito grande pela frente, que é ceifado bem no comecinho da vida dela, né? Então, por que eu falo que ela é prevenível? Isso também já está muito bem estabelecido. Mais de 90%, 95% dos suicídios estão associados a alguma doença mental. A pessoa que se suicida, quando faz um diagnóstico retroativo, quando se analisa a ficha dela, quando se vê o histórico dela, naquele momento em que ela tentou o suicídio, ela tinha alguma doença mental. 95%. Desses 95%, 80% é depressão. Existem outras causas ali também associadas, transtorno bipolar, dependência química, esquizofrenia, enfim. Mas a imensa maioria, 80%, tem depressão naquele momento em que ela tentou o suicídio. E depressão tem tratamento. Por isso que eu falo que é prevenível. É o que as pessoas não entendem, muita gente ainda não entende, de que depressão é uma doença. O senhor estava falando aí agora há pouco. Falou, não, essas pessoas que cometem suicídio têm problemas de saúde, né, problemas mentais. O suicídio é causado pela depressão e a depressão é um grande problema mental, por que não dizer o maior do momento, né? Sim, é a grande questão mesmo, né? A prevalência de depressão na sociedade gira em torno de 17%, ou seja, em cada 6 adultos, 1 está deprimido. Adultos eu colocaria também adolescentes, né? A prevalência entre crianças é mais baixa, mas adolescentes e adultos, 1 em cada 6 tem depressão. É uma prevalência muito grande, muito impactante, tem impacto social muito, muito grande. Pelo suicídio, principalmente, também. Maiores partes, né, desses problemas que o senhor falou aí, insônia, né, sentir sozinho, esses problemas aí, maiores deles, eu sinto e eu assumo. Creio eu que eu tenho que procurar aqui o senhor. Para as pessoas que se sentem assim, às vezes estão sozinhos, às vezes coloca desculpa em tudo, acha que não pode mais correr atrás para resolver a situação, às vezes até mesmo uma situação financeira que não está deixando ele dormir, acha que não vai ter mais solução para o problema. O que o senhor tem a dizer para essas pessoas, para a gente finalizar o nosso bate-papo? Sim, de que isso não é normal. Problemas todo mundo tem, né? Problemas de vida, problemas financeiros, problemas pessoais, problemas no trabalho.
todo mundo tem problemas e, lógico, que durante a vida eles podem ser piores ou melhores, em maior gravidade, menor gravidade, pode se resolver e você pode estar passando por uma crise ou não. Só que quando você tem esses sintomas, né, um conjunto desses sintomas, e você tem ele durante um certo tempo com uma certa gravidade, isso não é normal, apesar dos problemas que você tem. Então você tem que procurar ajuda, até para que você consiga cuidar, resolver aqueles problemas, resolver aquelas questões do trabalho, financeiras, cuidar da sua família, cuidar do seu ente querido, você tem que estar bem. E você tem que estar com a sua saúde mental em dia, né? Ok, doutor, muito obrigado pela participação aqui no Lacerda 24 Horas e ficaremos à inteira disposição. Muito obrigado, eu que agradeço a vocês. Muito bem, falamos ao vivo com o doutor Túlio. Doutor Túlio, que agora é um dos moradores, o mais novo morador de Pontes Lacerda também. A clínica HVG, acreditando no potencial de Pontes Lacerda, dando a oportunidade de você pagar as suas consultas, né, as suas cirurgias, os trabalhos que você necessita com muita facilidade de pagamento e o precinho bem pequenininho. Por isso o nome é Clínica Popular HVG, anexo ao Hospital Vale do Guaporé. Da Silva Locutor. As informações chegam primeiro até você porque nós usamos a internet da Web Lacerda. Internet fibra ótica de qualidade é da Web Lacerda. Apoio das 2 lojas Matec Norte no centro de Pontes Lacerda e no alto do Bela Vista. Da Silva Locutor para o Lacerda 24 Horas.